Concorrência desleal e parasitismo com conceitos, exemplos de casos reais, soluções, dica bônus no final. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre parasitismo empresarial, né? Um pouco de conceito, mas partiremos para vários exemplos, né? Inclusive esse daqui, ó, né? Vamos falar sobre esse caso aqui, né? Maizena versus Alizena, um é alimento, outro é cosmético. A gente vai tratar desse ponto também. Bom, muitos empresários, né, têm algumas questões que acham que simplesmente não tem relevância, né? Então, por exemplo, você descobre que outro empresário está te imitando em várias coisas, como as cores da sua logomarca, as cores dos seus produtos, estilo da sua fachada, decoração interna do uniforme dos funcionários, o cardápio do seu restaurante, tomando aí um restaurante como exemplo, né? E é tudo muito parecido, mas não chega a ser idêntico. Ou ainda, quando você pesquisa pelo nome da sua empresa, aparece o site daquele outro empresário em primeiro lugar no resultado ali da pesquisa do Google como link patrocinado. E agora, você deve tolerar aquele outro empresário pegando carona no seu esforço ou tem algo que você possa fazer, né? Bom, tudo bom, pessoal? Meu nome é Felipe Camelês, sou advogado especializado em propriedade intelectual e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre concorrência desleal e parasitismo. Bom, a concorrência desleal ocorre quando a empresa usa de meios fraudulentos ou desonestos para influenciar a clientela do concorrente, né? É, desviando de conduta moral, violando princípios da honestidade comercial, bons costumes, a boa-fé e pode inclusive gerar confusão ou associação na mente do consumidor. É uma prática ilícita e pode levar ao pagamento de indenizações e até aplicação de penas criminais. Bom, existem dois tipos de concorrência desleal. A primeira, específica, que está prevista lá na Lei da Propriedade Industrial, no artigo 195, que trata da sanção penal ao empresário desleal. E a segunda, que é a genérica, né, que é regulamentada ali pelo artigo 209 da mesma lei e trata da sanção civil, ou seja, da indenização que a empresa pode receber diante de um ato de concorrência desleal por parte de um terceiro. Bom, existem vários tipos de atos que podem ser considerados como desleais e hoje nós vamos focar na concorrência parasitária, que é essa daqui, ó, né? Quando a gente fala de concorrência desleal, pessoal, a gente está falando de vários atos, né? Pode ter, por exemplo, violação de propriedade intelectual, ou seja, violação de marcas, patentes, desenhos industriais, violação de segredos de negócios, ou seja, aquela prática, né, conhecida como espionagem industrial, publicidade enganosa, difamação, entre outros. O parasitismo, né, ele se ramifica em duas vertentes. Uma é a concorrência parasitária, que a gente vai falar hoje, e o aproveitamento parasitário, que a gente também vai falar, né? Ambos são braços aí do parasitismo, né? Vamos começar com a semelhança. Em ambos os casos, existe uma certa inspiração no esforço alheio, né? Desonestidade, a prática costuma ser reiterada e existe aí a possibilidade de confusão ou associação, né? E diferença basicamente é uma, né? Na concorrência parasitária, o parasitismo ocorre entre concorrentes e no aproveitamento parasitário, o parasitismo ocorre entre não concorrentes, como nesse caso aqui, cosmético versus alimento, né? A gente vai trazer alguns exemplos aqui de concorrência parasitária, pessoal, para deixar mais claro o entendimento, né? Terminando o vídeo, com certeza você vai entender, né? E você vai ver que isso é muito comum mesmo e os empresários costumam negligenciar, né? Então, a gente vai falar sobre o trade dress e a concorrência parasitária, né? A gente vai explicar o que é trade dress e aproveitamento parasitário e, tomando aqui um exemplo que está ficando cada vez mais comum, o parasitismo por meio dos links patrocinados. Bom, o que é o trade dress? Trade dress é o conjunto imagem, né? Quando a gente bate o olho em algum produto, a gente vê uma série de pontos, né? Por exemplo, aqui.
Eu levantei o Doritos no Google, joguei lá, né, no Google Imagens, Doritos, e joguei Fandangos. A gente consegue notar que existe uma diferença entre os dois, apesar das cores, né? O amarelo está presente em ambos os casos, o vermelho também. A gente nota que existe uma diferença. Então, você passa no corredor, você bate o olho, você já sabe que é um Doritos, já sabe que é um Fandangos, você não se confunde, né? Esse é o conjunto imagem de um produto. Também pode ser de um estabelecimento, né? Por exemplo, aqui, Posto Petrobras, né? Você está andando de carro, você bate o olho nisso daqui, você sabe que é BR, né? E se você bate o olho nesse daqui, você sabe que é Shell, né? Então, o trade dress a gente sabe que faz toda a diferença no dia a dia das empresas, porque o consumidor que está andando de carro, a gasolina já está na reserva e ele precisa de um posto imediatamente, ele vai bater o olho, ele não vai verificar, né, olhar com muita calma, às vezes ele só entra e abastece, né? Bom, aqui a gente está falando de loja de shopping, né? A loja Tiffany, ela tem um design muito peculiar, né? Que envolve principalmente essa cor aqui, azul turquesa, e a Vivara também tem esse design peculiar, né? A fachada e a decoração interna. Aqui na Tiffany a gente vê bem, olha, existe uma harmonia entre a fachada externa da loja e a fachada interna. Essa harmonia é o trade dress da loja Tiffany. E a mesma coisa acontece com a Vivara. Bom, vamos aqui para o primeiro caso de violação de trade dress, né? Brahma versus Itaipava, né? Nesse caso aqui, o STJ entendeu que a identidade das cores das embalagens, principalmente com a variação de tons de um produto em relação ao outro, não constitui violação do conjunto da imagem, né? Ou seja, do trade dress da concorrente. Ou seja, as cores estariam dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo, não incorrendo assim em concorrência desleal ou parasitária, né? Pessoal, esse é o entendimento do STJ, eu não vou dar minha opinião aqui. Se vocês quiserem deixar no comentário aí, quem já está inscrito no canal já sabe que eu costumo responder todos os comentários, né? Mas esse foi o entendimento do STJ e nós vamos ver aqui o que a concorrência tem, né? Se você joga no Google Imagens e seleciona pela cor vermelha, você vai encontrar muita coisa, né? Você vê que não existe uma diferença tão grande. Ah, mas o fundo é vermelho, existe um círculo dourado no centro, mas você pode notar que isso acontece em várias outras cervejas. Então não existiria aí, digamos assim, um parasitismo da Itaipava contra a Brahma, segundo o entendimento do STJ, tendo em vista, inclusive, que diante do que está no mercado, né, a Brahma não poderia alegar isso. Bom, temos aqui o caso da Big Frau contra a Procare, né, ambas aí fraudas. E nesse caso, que aconteceu aqui no estado de São Paulo, né, o TJ entendeu que a Procare se utilizou indevidamente do trade dress da Big Frau e isso configuraria a prática de concorrência parasitária, né? Já que, por meio da similitude das embalagens e da exploração indevida do prestígio da Big Frau, haveria desvio de clientela. Então, por essa razão, a titular da Procare foi condenada a pagar indenização por danos materiais. A gente olha aqui a concorrência, a gente consegue perceber que não é comum. Fundo amarelo com essa faixa azul no centro, né? A gente pode até notar, pessoal, aqui, olha, deixa eu destacar. Tem uma curva embaixo, né? Se a gente nota bem essa curva, é um detalhe, é só um detalhe. Só que a soma dos detalhes é que configuraria aí uma violação do trade dress, né? Esse é um caso bem conhecido, foi acho que o primeiro caso de concorrência parasitária que eu estudei, o caso do posto 13R, né? Ué, mas onde é que está o 13? Está aqui, olha. Isso daqui não é um B.
É 1,3. Inclusive eles têm essa marca, né, no INPI. Ah, não é um B, é 1,3. Então eu teria direito de utilizar dessa forma. Mas pessoal, olha só. Além desse logotipo ser praticamente idêntico a esse, olha a violação aqui do trade dress. Olha isso aqui, ó. Né? É uma foto antiga, a gente consegue notar que a gasolina estava apenas R$ 2,14, né? E naquela época o trade dress de todo o posto BR era dessa forma aqui, né? E o caso, né, da maisena versus alizena. Uma coisa que eu notei, nessa imagem a gente não consegue perceber direito, mas olhando aqui, até o tamanho da caixa é parecido, olha. Se você olha aqui assim, ó, tamanho da caixa é parecido, né? Olha isso aqui, né? A largura, né, a altura, tudo muito parecido. E quando a gente coloca aqui uma ao lado da outra, a gente consegue ver uma série de semelhanças, né? Por exemplo, vamos lá. Tem essa curva aqui, que aqui também tem. Essa outra curva aqui também existe aqui. Quando a gente fala, por exemplo, da cor de fundo, a gente pode notar que quando se trata de amido de milho, é uma cor que não teria muito o que reivindicar na exclusividade, é bem comum. Mas olha a somatória, até a grafia maisena, alizena, muito parecido. Existem muitos pontos parecidos, né? E nesse caso, o que aconteceu, pessoal? A Unilever, que é titular da marca Maizena, entrou com uma ação contra a titular da marca Alizena e o STJ entendeu que, apesar dos produtos serem distintos, né, alimento versus cosmético, haveria parasitismo da Alizena ao imitar uma série de elementos do trade dress da Maizena. Isso de acordo com o entendimento do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? E isso poderia fazer com que o consumidor imediatamente associasse uma marca à outra. Então a titular da Alizena foi condenada a pagar indenização à Unilever, nesse caso. Quando a gente olha aqui, pessoal, a concorrência, o que a gente percebe, né? A concorrência, eu quero dizer, da Alizena, né? Ela se identifica no mercado como condicionador de amido de milho, né? Condicionador de amido de milho. Se você joga isso no Google, é isso que você vai encontrar, né? Uma série de produtos com o mesmo amarelo, né? Milho, então até aí tudo bem, mas o design é muito diferente da maisena. Então não teria muito como falar que, mas eu tenho esse direito. Não teria não, porque toda a embalagem é muito parecida, né? E olha só o que a gente está falando, pessoal. Não concorrentes, aproveitamento parasitário, né? Então seria uma tese ainda mais difícil de sustentar, mas mesmo assim o STJ sustentou, manteve esse entendimento, né? Esse entendimento alegado pela Unilever. Bom, temos aqui esse caso da Nestlé, né? Bom, o que a gente pode notar logo de cara, né? Olha só a grafia de moça. Olha como está escrito moça. E olha como está escrito moça aqui, né? Isso daqui é leite condensado, isso daqui é um cosmético, né? Eu acho que é máscara, viu? Eu não lembro. Eu acho que é máscara. E a moça aqui, o desenho dela, ela está com uma roupa branca com vermelho e detalhe em azul. Aqui, branca com vermelho e detalhe em azul. Leite condensado. Aqui, creme condensado. É tudo muito parecido, né? Aqui, esses pontinhos azuis aqui é o fundo, aqui também consta. Essa nuvenzinha aqui também consta. Esse selo rosa aqui também consta, não é? Então, o que aconteceu? O juiz de primeira instância entendeu que haveria violação da marca da Nestlé, né? E também violação do trade dress e aproveitamento parasitário, né?
ou seja, parasitismo entre não concorrentes. A Fine Cosméticos, que é a titular dessa marca Moça Bonita, foi condenada a pagar indenização por danos materiais. Sim, é máscara. Então a gente consegue notar, pessoal, que olha só a diferença das embalagens entre si. Não precisava ser desse jeito, né? Então parece que foi de maneira intencional se aproximar do leite condensado moça. Aqui, cachaça econômica. Parece caixa econômica, mas não é. É cachaça econômica. Então, olha só. A marca é parecida, né? Se você olhar o caixa, está escrito de maneira idêntica, né? Então, virou cachaça. Vem pra cachaça você também. Imitando aí o slogan, né? A expressão de propaganda da Caixa, né? Vem pra caixa você também, então vem pra cachaça você também. E nesse caso houve medida extrajudicial, né? Parece que foi tudo resolvido aqui extrajudicialmente por meio de notificação, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre parasitismo por meio de links patrocinados, né? O que é um link patrocinado? É uma forma de publicidade online que você paga para o Google para que ele dê destaque para o seu site. Então, resumindo, você paga ao Google para que sempre que alguém pesquisar por uma palavra específica, o Google irá destacar o seu site entre os primeiros resultados da busca. Nesse exemplo que eu pesquisei a palavra tênis, os primeiros resultados foram esses aí, né? Então, isso daí é o link patrocinado, né? Aparece em primeiro. Na verdade, eu pesquisei a palavra Nike. Então, os primeiros foram esses aí, né? E a gente pode notar, né, que o site da Nike é o primeiro site que aparece. E olha aqui, ó, escrito patrocinado. Então, a Nike pagou ao Google para que sempre que alguém coloque como busca a palavra Nike, vai aparecer isso daqui, patrocinado, e logo abaixo o site indicado pela Nike, que é o site dela mesma, né? Até aí tudo bem. Só que o problema acontece quando você coloca a marca de uma outra empresa, né, como MetaTag, esse é o nome, né? E aí acaba indicando como link patrocinado o site de uma outra empresa. Então, vamos dar aqui o exemplo, né, que ocorreu numa ação judicial de concorrência parasitária da Tokstok versus West Wing, né? Ambas empresas focadas em decoração interna residencial, ou seja, empresas concorrentes. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou ser ilegal a conduta da West Wing ao utilizar a marca Tokstok como palavra-chave para o direcionamento do site da própria West Wing, né, por meio de link patrocinado. Então, nessa situação, a West Wing estaria parasitando a Tokstok ao utilizar o prestígio dela para desviar as buscas para o site concorrente. Esse foi o entendimento do STJ, né? Essa imagem que eu coloquei aqui, pessoal, é meramente ilustrativa, tá? É como se você jogasse aqui Tokstok e patrocinado aparecesse o site West Wing. Foi mais ou menos isso que aconteceu de acordo com a alegada ali na ação, né? Aqui um outro caso, né, o caso da CVC contra a Decolar, aconteceu a mesma coisa, também aconteceu no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Ambas são concorrentes, o Tribunal de Justiça entendeu dessa forma e acabou condenando a Decolar também, né? Então, a imagem aqui também é meramente ilustrativa, é como se você jogasse CVC e aparecesse Decolar logo abaixo, né? Dica. Agora, encerrado aqui o vídeo, né? Quais são as dicas? Então, faça primeiro uma pesquisa de mercado, né? Evite pegar carona, essa é a segunda dica. E terceiro, contrate designers com cláusula de responsabilidade, né? O que isso significa, pessoal? Se você vai lançar um produto novo, vai criar um design novo para sua loja, contrata um arquiteto,
você precisa tomar cuidado. Dá uma olhada, né, lá no NPI, faça uma busca para ver se não tem uma marca parecida, se aquela empresa de marketing que você contratou ou aquele designer não está copiando muito algo que já existe. Então faça essa pesquisa, né? Evite pegar carona. Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas não tem problema, pode ter problema, tá? E se você fizer uma contratação, coloca essa cláusula aqui, ó, né? Cláusula de responsabilidade. Isso pode te ajudar muito em uma eventual ação de regresso. Ou seja, se alguém entrar com uma ação contra você, você pode entrar com uma ação contra aquele seu fornecedor, aquele designer, aquele arquiteto que você contratou e pegar o valor de volta, né? Esse valor que você acabou pagando a título de indenização. E a última dica aí do vídeo, se proteja. Então, você que é empresário, você que não quer ser parasitado, monitore sempre a concorrência. Como é que você vai fazer isso? Pesquisa no Google, né, constantemente. Coloca uma rotina, põe alguém da empresa para fazer essa rotina, né? Para monitorar o que aparece no Google. E também representantes comerciais muitas vezes estão lá na rua, acabam vendo as coisas, batem uma foto e te mandam. E isso daí pode acabar te ajudando, né? Segunda dica, evite a diluição da sua marca. Se você tem uma marca, pessoal, uma marca, digamos assim, né, criativa, bem criativa, aí vem uma empresa, faz uma marca parecida, vem outra, faz uma outra marca parecida, todas são ou concorrentes diretas ou ofertam produtos e serviços semelhantes ou afins aos seus. Se muita gente começa a criar coisas parecidas com aquilo que você criou e você não faz nada, ocorre isso daqui, a diluição da marca, né? E também pode ocorrer a diluição do trade dress. Imagina, você cria algo muito diferente, de repente uma empresa faz algo parecido, e outra faz algo parecido, os anos vão passando, você não faz nada, e quando você acorda, muitas vezes não tem o que fazer, já se tornou algo comum, né? Então evite a diluição também do seu trade dress, além da diluição da sua marca, né? Então é isso aí, se você tem alguma dúvida, mande para felipe@camelier.com.br ou por inbox no meu LinkedIn. Muita saúde para você e para sua família e um forte abraço.